Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São João, capítulo 4, versículo 19. São João, capítulo 4, verso 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Grande Pai, que cada um de nós tenhamos esta luz que teve a samaritana. Nós queremos fazer o que te agrada e ver o que o Senhor é no seu dia. Por isso aqui estamos, para a glória do Senhor, nosso viver totalmente a nossa vida, nossas pregações, é tudo para a glória do Senhor, pois só o Senhor é digno de ser louvado. E cada um de nós, em suas falhas, mas crendo no grande levantamento do Senhor, que tem libertado o seu povo neste dia. E o Senhor olha e não vê a falha que vemos, o erro que vemos. Como diz o salmista, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui o pecado. Grande Deus, dê-nos esta revelação para vivermos a vida que o Senhor deseja, e mesmo que vendo em nós coisas fracas, fracassos, o Senhor olha e vê sua força. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar um pouquinho sobre dias de profecia. Tem coisa que acontece no nosso tempo e nós temos que olhar antes, no dia e depois do dia. Se as pessoas não veem antes da profecia, então quando aquela profecia vai se cumprir, elas não saberão, porque não viram antes da profecia. Nos dias da profecia, aqueles que veem, eles têm condições de saber o que acontecerá após aqueles dias de profecias. Bom, Deus profetiza, aí Ele esclarece, aquilo não fica encoberto, Ele é um esclarecedor. Deus está esclarecendo o seu povo nesse tempo final, quando vivemos nos últimos dias de profecia.
Mas quem sabia que hoje tinha profecias para este dia? Assim, quem não sabe não vai conseguir ver nada. Você quer que a pessoa veja, mas aquilo não é para ela ver. É dia de profecia e ela não viu que aquilo era para o dia dela. Então tem profecias que já cumpriram, tem profecias que vão cumprir, tem profecias que estão cumprindo. Bom, as que já cumpriram é longa demais para expressarmos tudo que já cumpriu. Mas tem hora que você vê, como o ministério de Mombrana, um ministério tríplice. Ele não tinha apenas um tipo de profecia para o seu dia. Se para o dia do Mombrana fosse apenas para Apocalipse 10, de 1 a 7, seria uma revelação de profecia que estava sem escrever. Está no livro, mas as pessoas não veem. É como nas entrelinhas. Está ali dentro, porque não pode aumentar nem diminuir a Bíblia. E nesse dia de Apocalipse 10, de 1 a 7, era dia não de profecia apenas, no singular, mas de profecias, porque isso estava no plural. Era dias do sétimo anjo, dias do ministério do Filho do Homem, dias do ministério de Elias. Então eram profecias de Elias, e conforme você vê a profecia, você tem que ver a maneira da mensagem que vai chegar. Se fala nos dias de Elias, você não pode esperar uma pessoa mansa. Você vai ter que ouvir uma mensagem forte, assim como foi Elias contra Jezabel, contra Acabe, contra os falsos profetas de seu dia, assim como foi Eliseu, assim como foi João Batista, que deu duro no seu dia. E a profecia para ele era para preparar o caminho do Senhor. João Batista não tinha que revelar nada. João Batista estava apenas cumprindo como precursor para preparar o caminho para Jesus entrar. Era pouca profecia, pouco tempo de ministério, pouca gente. Falar de um profeta como aquele que Jesus disse que entre os nascidos de mulher nunca houve um como João. E agora você conta talvez o ministério do homem pelo tanto de gente. Tem 1000 pessoas, grande ministério. Tem 200, é mais ou menos. Um ministério pequeno, aí diz meia dúzia, era o ministério do tempo de João Batista. Não era para muita gente. A profecia era simples, mas era uma profecia importante. Ele vinha preparar o caminho do Senhor. Só um profeta, o Senhor ia andar, Malaquias 3, o Senhor ia entrar em cena, mas o Senhor não podia entrar em cena sem que primeiro tivesse um precursor, que viesse preparando o caminho para o Senhor poder entrar. Assim foi o ministério de João, mas foi um ministério forte contra as denominações do seu dia, contra os pregadores, pondo o machado na raiz das árvores, que era a palavra no ouvido daquele povo. E era tido o machado na raiz das árvores. As árvores são gente. E aí o machado é a palavra cortante nestas gentes, derrubando todos eles, e eles perseguindo o profeta, e o profeta não deixava
de profetizar. Ele foi até a morte. Cortaram-lhe o pescoço, mas ele profetizou. Era dias de profecia de João Batista, preparando o caminho do Senhor. Logo ele diz assim: olha, está vindo um aí, depois de mim vem um que eu não sou digno de abaixar e desatar a correia de suas alparcas. E ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Agora, ele preparou o caminho, mostrou que tipo de gente vinha, e eles não aceitaram, nem João e nem o precursado. Quer dizer, nem o precursor João, nem o precursado Jesus. Eles não aceitaram. Eles não viram aqueles dias. Aqueles dias de profecia estava estampado na Bíblia, em Isaías, falava que ia vir um homem daquele jeito, mas diz que as folhas das árvores iam bater palma. Eles nunca iam entender isso. Mas era a forma de profecia que vinha do Velho Testamento. E o homem chegou com uma mensagem firme para ganhar uma meia dúzia e depois morrer, preparou o caminho e vai embora. E Jesus disse que ele era, dos nascidos de mulher, ele era o maior. Olha que ministério. É o que eu digo. Nós pensamos que ministério grande é muita gente. Ministério grande é a mensagem. Não é a pessoa. Não é o povo. Ministério grande é a mensagem. Porque uma mensagem como teve João, um ministério como teve João, para qualquer um de nós é muito pequenino, coitado. Bom, ele nem começou o ministério, já mataram ele. Nem bem começou a prender, logo mataram ele. Então eles acham que não é um grande ministério. Mas Jesus diz que aquele que é grande é como a oferta. A oferta que a gente dá, se der 10 mil, pois deu uma grande oferta. Mas a mulher deu uma moedinha. E Jesus perguntou para ele se ele sabia quem tinha dado a maior oferta. Não era o que dava muito, mas era o que dava o único. Aquilo que era o tamanho da oferta era única, ela não tinha mais. Ela entregou o que ela tinha. Então nós queremos ver as coisas no olho de Deus. Esse dia de profecia, dias como o nosso, temos que ver as coisas com o olho de Deus. O que Ele diz que é grande, não o que nós dissemos que é grande. Para nós mesmos, nós achamos o ministério do último dia é pequeno, é simples, mas para Deus é o ministério que termina a obra. Termina o capítulo 10 de Apocalipse. Sem esta profecia, sem estes dias, não poderia terminar Apocalipse 10. Precisamos destes dias. Apocalipse 10 começou com o irmão Brana, mas não terminou. Por isso que o 7º selo começou com o irmão Brana, mas não terminou. Irmão Brana foi o 7º selo, mas seu início. Nós somos o 7º selo, mas o seu final. Alguém diz, eu não creio assim. Você não crê na mensagem. Você não crê nem que o irmão Brana era o 7º selo. Então, como você vai crer que nós somos o 7º selo hoje? Pois o irmão Brana diz que o 7º selo termina quando a noiva for raptada. A festa das trombetas, 232. Bom, se isso não dá para você ter revelação e ver o ministério do dia que você está vivendo, que é um ministério, ao nosso ver, pequeno, mas ao olhar de Deus, nos olhos de Deus, é o ministério que termina a construção da casa de Deus espiritual.
Esse corpo está terminando de ser construído para poder ser levado. Ele tem que terminar seu templo. Deus está terminando com esta mensagem, terminando o templo dele. Isto é, o templo é lugar de morada, lugar de habitação, lugar de adoração. E o templo de Deus é a sua esposa, que é o templo, é o corpo de Deus. E ele está terminando. Irmão Branham não podia terminar esse templo. Tinha que ficar para esse final, com a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, para terminar esta construção. Irmão Branham não podia, ele começou, mas não podia terminar. Mas nós estamos aqui vivendo nos dias de profecia. Se eles combatem, eles dizem, esse Osmar é um demônio. Tem uns aí que estão com raiva. Mas não sei porque não mexo com eles, não vou na casa deles, né? Não ligo o rádio alto para eles ouvir, não prego para eles ouvir. É importante, né? É que eles não aguentam a mensagem, a palavra. Eles não têm estudado aquela parte profética, que a pessoa pode conhecer, mas conhece uma parte que não tem profecia. Eles conhecem a parte do irmão Branham, mas eles não conhecem a outra parte de profecia depois do irmão Branham. Tem dias anterior ao irmão Branham, nos dias do irmão Branham e dias após o irmão Branham. Essas profecias, eles não conhecem, eles conhecem antes, eles conhecem do dia, mas eles não conhecem as profecias dos dias após o irmão Branham. Por quê? Porque eles pensam que até no irmão Branham tudo terminou, que eu também já preguei muito isso, que até ali tudo terminou, mas terminou a revelação. A noiva ainda não foi tomada, não houve o arrebatamento, terminou aquela parte de Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas o final está terminando agora. Nós estamos com este ministério que, ao nosso ver, é pequeno, mas ele é de acabamento. Sabe, um ministério que é de acabamento. Isso aqui está terminando no corpo de Cristo, para que ele possa entrar no seu templo e arrebatar esse templo. Ele tem que entrar no templo. Uma vez ele entrou no templo, mas aquele era o templo dos homens. Um dia Deus entrou no templo dele, que era Jesus. Os apóstolos passaram na porta do templo, que era uma igreja chamada Formosa. Mas Deus esteve num templo neste dia, chamado William Branham, num templo, num corpo. Mas agora Deus está no corpo da sua esposa. Amém. Irmãos, nos dias que nós vivemos é muito difícil você ver o paralelo de esposo e esposa, Cristo e igreja. É difícil você ver paralelo, você ver aquilo dar certo, porque não está havendo o paralelo no natural. As pessoas têm dificuldade entre marido e mulher. Aí tem dificuldade entre Cristo e a igreja. Então nós tomamos um Cristo que não nos corrige, nós queremos um Cristo esposo, que não fale nada para nós, que deixe nós em paz. Nós queremos um Cristo que nos dê roupa, que nos dê calçado. Queremos um Cristo que nos afague. Mas muitas vezes não queremos nem um Cristo que nos afague. Não, Jesus, está calor. Queremos um Cristo
ao nosso ver. É como a Igreja Católica, que é o Cristo, como ela desce. O povo hoje para casar, não é fácil vocês que pensam no casamento e vocês encontrar o completo. Diz, olha, vou completar, vou me completar. Depois você diz, mas por que eu não estou completo? Sendo que o esposo e a esposa têm que estar completos. Sendo que o esposo completa a esposa e a esposa completa o esposo. Porque Cristo completa a igreja. Mas a igreja, por sua vez, completa Cristo. Você já pensou bem o Cristo com uma igreja, como nós temos hoje uma igreja preocupada com seminários, uma igreja preocupada com creches, uma igreja preocupada com política. Eles fazem, muitos dentro da própria igreja, eles fazem um recinto de dar aula de alguma coisa só para a igreja ganhar dinheiro. Já pensou bem uma igreja dessa, dizer que é a igreja de Cristo, tudo mundanizada, cheia de política, das coisas mundanas? Você não pode ter um Cristo dominando uma igreja dessa. Tem que ter o Cristo político. É como eles diziam e dizem ainda: nós queremos um homem, seja ele de Deus ou do diabo, mas que nos liberte. Tem muitos aí desse jeito. Eles não importam se o indivíduo é de Deus ou se é do diabo, desde que lhes dê descanso. A moça não quer saber se esse rapaz é cristão ou se ele é do diabo, mas que lhe dê uma boa vida. Assim está a igreja. Ela não está importando se o evangelho que ela tem é de Deus ou se é do diabo, mas que lhe dê alegria, que lhe dê amizade, que lhe dê companheirismo com o mundo. Não estão preocupados. Que tipo de evangelho? É assim, as mocinhas deveriam preocupar. Que tipo de marido vou ter? O que ele fará comigo? O que ele me dará? O que eu vou preencher nele? O que falta nele? Que o pai dele, a mãe dele, o companheirismo do lar não completou. E ele deixa pai e mãe e une a sua mulher para tornar uma só pessoa. E depois não ver a coisa completa. Já pensou bem Cristo tomando uma igreja católica, luterana, wesleyana? Aí Cristo veio e tomou a igreja fogosa, pentecostal, que olha para lá, olha para cá, como aquela vaca louca. É aquele estilo que o irmão Brana viu e que ele achava que era uma bela res, uma vaca, uma novilha, só porque era bonita, gorda, tinha uma anca bonita. E o irmão Jeff falou para o irmão Brana: você não entende de vaca. Podia dizer, você entende de Bíblia. Esta vaca você não tem que olhar na anca dela, olha no olho dela. Ela tem um olho esperto. Quer dizer, você não vai querer uma mulher cega, né? Um olho esperto. Ela não deixa passar nada. Ela não vai ser uma boa mãe para os seus filhos. E você escolhe porque ela é bonita. Olha no olho dela. Mas o olho dela é castanho, é claro. Olha como a jabuticaba. Só que depois espreme a jabuticaba, murcha. Acaba a beleza do olho, do corpo. Depois tem que mudar na criação de filhos. E não é fácil. Então não é isso que você olha, não é isso que Cristo olha na igreja. Não é o seu corpo,
não é o seu tamanho, não é a sua anca. É o seu olho. Tem que ter olho de criação. Olho de cuidar de filhos. Olho que para em casa. É difícil. Hoje nós somos pregadores mais doidos. Por isso que nós temos que pregar para gente que crê como nós. E tem uma coisa, o indivíduo que não crê, larga de mão de combater, porque nem nós vamos parar e nem você vai. Porque nós não vamos parar de falar se você disser que nós somos do diabo. Nós rimos na sua cara e continuamos pregando mais forte ainda. E não vamos dizer para você parar de fazer essas coisas, porque você também nasceu para fazer essas coisas. Você veio no mundo para isso. Tem alguma coisa aqui que eu tenho que tomar? O 7º selo. É coisa simples. O irmão Branco, 170 do 7º selo. Os incrédulos não podem crer nisso. Vamos tomar agora uma parte que não é nem de revelação dos selos. Os incrédulos não podem crer nisso. Se a pessoa critica a mensagem do profeta, critica a nossa mensagem, critica todos que creem no profeta, mas eles são incrédulos. Eles estão na Trindade, eles estão jogados no mundo, eles estão nesses hinos. Como eu disse, se Deus gostar deles, então eu não sou de Deus. Esse tipo de hinos que eles gostam hoje. Mas eles são incrédulos à palavra. Eles não tomariam os salmos para cantar de uma forma compassada, real. Tudo para eles tem que ser feito da forma mundana. Os incrédulos não podem crer nisso. A irmã Brana vem e diz assim: Deus não discute nem tampouco seus filhos. Nós não discutimos, nós cremos. Amém? Nós não discutimos. Novo nome, Brana, nós não discutimos, nós cremos. 7º anjo, 7º selo, Bran, nós não discutimos, nós cremos. Terceira puxada, concluída pelo irmão Brana, nós não discutimos, nós cremos. A era da noiva, pregada por João, nós não discutimos, nós cremos. Isso aqui é o parágrafo 170 do 7º selo. É bom tomar essas coisas só para poder mexer conosco um pouquinho. Deus não discute, nem tampouco seus filhos. Agora, uma oportunidade que você tem de crer é no dia que a profecia está sendo lançada. Você olha, ouve, para e escuta. Você tem que fazer isso. Olha, os dias desta profecia, nos dias que William Branham estava profetizando, quem quisesse se arrepender, entrava, mesmo ele sendo o último eleito, na terceira puxada, que na primeira e segunda, tudo bem, estavam fora ainda. O Cordeiro não tinha saído do trono. O irmão Branham mostra isso, ele saiu do 7º selo. Porque era para pregar o 7º selo, para mostrar a vinda do Senhor, para trazer do céu uma revelação, e não só a revelação, a natureza que acompanha esta revelação. Você vê a revelação que pregou o irmão Branham, mas veja a natureza que o William Branham teve. Ele teve natureza de falar com as abelhas africanas. Elas poderiam ter matado, mas não matavam. Ele sabia conversar. Ele conversou com o touro, que poderia matá-lo. Mas ele conversou com o touro. Ele não viu que ele tinha passado no terreno do touro. E ele se desculpou. Você pensou bem? O papel de um profeta?
se desculpando diante do touro. Aqui é seu terreno. E o touro não fez nada com ele. E o touro matava, mas não fez nada com ele. Ele sabia contornar a situação. Ele conversava com os esquilos churiando, pulando de um lado para o outro. E ele olhava para os esquilos e dizia assim: você sabe que eu posso te matar. E ele falava com os esquilos. Mas como ele já tinha matado a quantidade certa, podia pairar na frente dele, dançar, bailar, quantos esquilinhos quisesse. Ele não dava mais nenhum tiro, porque já tinha vencido. Não posso matar mais esquilo. É só essa quantia nesse estado. E ele via depois esquilo na frente dele. Ele não dava mais nenhum tiro. O povo fala contra, mas eles não sabiam que nos Estados Unidos era Deus e sua natureza. Quando Deus chegou na casa de Abraão, comeu da novilha. Então, teve que matar uma novilha, matou uma novilha para Deus comer. Brana criou o esquilo e matou o esquilo. E pôs no seu embornal e foi para casa. Foi comer o esquilo, que foi criado pela palavra falada. Mas lá no princípio diz: haja esquilo e houve esquilo. Aqui ele só queria, porque Deus o desafiou a falar a palavra e criar esquilo no meio de espinhos, onde eles não poderiam estar. Mas ele criou, matou e levou para casa e comeu. Deus e sua criação. Eles não entendem isso. Quando Jesus pegou a água e transformou ela em vinho, a uva tem que morrer para você poder ter o vinho. As pessoas não entendem. Isso não é para incrédulo, isso não é para crente. Quando Deus pegou o livrinho, Apocalipse 10, de 1 a 7, você vai entender isso. Deus teve que matar o livrinho. Se não morrer, não pode dar vida para o outro. Nós somos alimentados assim. Algo tem que morrer para nos alimentar. O livrinho tinha que morrer para nos alimentar. Que tipo de mensagem te alimenta hoje? Deus, Cristo, morreu no Calvário e nos alimentou 2 milênios. E agora Apocalipse 10, de 1 a 7, teve que morrer para nós podermos comer o livrinho. Aí vai João, come o livrinho. Por quê? Porque você só pode viver de substâncias mortas. O livrinho morreu, virou alimento. Come o livrinho, come a mensagem. Aí fomos e comemos a mensagem. Uma libertação para a pessoa no dia da sua profecia. O povo nos dias da profecia de Jesus, se eles aceitassem, nós temos aqui a samaritana que não valia nada. Aquela mulher olhou para ele e disse: vejo que tu és profeta. Que diferença você colocar uma mulher samaritana, 5, 6 maridos, perante um Anás justo, um Caifás, sem eleição. Mas você pega uma mulher com 5, 6 maridos, que agora parou a sua vida. Você pensa que dali para frente ela ia para o 7º, para o 8º? Não, ela parou ali. Vai e não peques mais. É isso a mensagem. Ela parou ali. Aquela forma de vida suja que ela tinha,
É porque não tinha chegado a palavra para limpá-la. A hora que a palavra chegou, ela olhou para Cristo, todo mundo dizia, tu és Beelzebu. Ela diz, vejo que tu és profeta. A irmã Brana vem no 6º selo e diz assim, que estava esperando que alguém chegasse e dissesse, eu vejo que está sendo pregado esta semana. Como não aconteceu, domingo de manhã, pergunta e resposta sobre os selos, ele dizia, eu sei que tem acontecido coisas sobrenaturais dessa semana que vocês não têm percebido. A coisa acontece, mas a pessoa é incrédula, ela não pode ver. O batismo em nome de Jesus Cristo está na Bíblia, mas os pentecostais não podem ver. Eles nunca vão mudar do batismo da católica, Pai, Filho e Espírito Santo, para Jesus Cristo. Os pentecostais falando uma ala mais alta, eles nunca vão mudar. E o povo da mensagem também nunca vão mudar. Eles creem que o irmão Brana tem que voltar para revelar o selo. Eu posso provar para ele que o 7º selo está revelado. Eu posso provar para eles que Brana era o 7º selo. Não vai adiantar nada. Eles são incrédulos. E Deus não discute, nem tampouco seus filhos. E nós estamos para pregar uma mensagem dessa forma. Agora, ela está chegando aqui assim, ó, 107 almas que estão em prisão agora. Agora, depois que Jesus claramente veio e identificou-se a si mesmo, Deus o identificou e ele profetizou, e depois dos dias de sua profecia, embora biblicamente identificado, as pessoas o rejeitaram. Isso mesmo. E ele pregou, então, depois que eles o rejeitaram aqui, aqueles que tinham possibilidade de serem salvos. Essa parte aqui, estou repetindo, porque eu gostei disso aqui. Lembre-se, quando ele estava pregando, havia possibilidade de qualquer um ser salvo. Quando Jesus estava pregando, havia possibilidade de qualquer um ser salvo. Mas depois que ele morresse e fosse pregar os espíritos em prisão, não teria mais chance para ele ser salvo. Quando Brana estava pregando a mensagem, almas que estão em prisão agora, se a pessoa estivesse aprisionada agora, ouvisse a mensagem que Brana pregou naquele dia e entendesse, ele estava pregando, havia possibilidade de qualquer um ser salvo. Havia possibilidade da pessoa ser salva nos dias de William Brana, quando o Cordeiro já tinha saído do trono. Pois há possibilidade hoje da pessoa ser salva. Mas como se o Cordeiro já saiu do trono desde 63? Vai outra profecia. Você tem que ver os dias da profecia. Nós estamos vivendo outra profecia. Lá eles tinham que crer nos Estados Unidos que a profecia estava cumprindo através do 7º anjo e que ele estava revelando o mistério escondido. Agora eles deveriam perceber que a mensagem está cumprindo, a profecia deste dia está cumprindo. Apocalipse 10, 8 a 11 está cumprindo. E está mostrando para nós como comer o livrinho, porque ele saiu do trono, o Cordeiro saiu do trono, para poder trazer esse livrinho para nós, para finalizar a mensagem do 7º anjo, quando ele estava pregando. E ao finalizar sua mensagem, Deus não vai levantar o William Brana para finalizar a mensagem. Não, finalizou sua mensagem quando ele estava pregando. Nem Jesus Cristo foi levantado para poder finalizar o ministério. E vocês veem que Jesus é diferente. Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo. William Brana e qualquer profeta nasceu pelo sexo. Esta é uma grande diferença, de que não pode voltar. Jesus ressuscitou naquele dia, 3 dias. Ele ressuscitou e ainda pregou entre os discípulos. Isso não quer dizer que Brana vai ressuscitar e pregar entre nós. Foi 3 dias antes de apodrecer o corpo.
Não é como aconteceu com a Mombrana depois de 50 anos. Não. Deus tem outra mensagem. A mensagem tinha que prosseguir. Vocês tinham que ver a profecia de Apocalipse 10, 8 a 11. Teria que comer esta profecia, se alimentar dela. Se você não soube dela antes, você não a saberá agora. E você não vai dizer nada dela depois. Nós estamos aqui para isso, porque nós já vivemos o antes, estamos vivendo o dia e já estamos no final da profecia, no final da mensagem. Nós estamos no final de Apocalipse 10, 8 a 11. Nós estamos vivendo nesse final. Quem crê na mensagem hoje, enquanto a noiva está pregando, enquanto a mensagem está ecoando no mundo, se alguém chega e diz eu creio, não na mensagem lá atrás. Não, você tem que crer agora no ministério da revelação profética que tem para o seu dia. Você não vive nos dias do sétimo anjo, você vive nos dias de João. Eu não vivo nos dias do sétimo anjo, eu vivo nos dias de João. Nós estamos vivendo nos dias que tem que comer a profecia, dia de profecia. Você quer ver? Nos dias do irmão Brando, os trovões não tinham morrido ainda. Ninguém tinha comido. Nos dias do irmão Brando, o sétimo selo não tinha morrido ainda. Ninguém comeu. Nos dias do irmão Brando, a terceira puxada, a terceira etapa, não tinha morrido ainda. Porque ninguém comeu. Só come depois que morre. Não sei como você vai entender isso, mas é depois que morre. Depois que aquilo morreu, então agora tornou-se alimento. Nos dias do irmão Brana, aquilo estava vivo. Quando o irmão Brana parte daqui, aquilo morreu. Aqueles trovões morreram, aquele sétimo selo morreu, aquele novo nome morreu. Aí eu posso comer o novo nome, posso comer o sétimo selo, posso comer o livrinho. É o dia da profecia. Eu tenho que ver esse dia que nós vivemos, é o dia da profecia que nos cabe. Nos dias de William Branham, eram os dias de revelar aquilo que foi profetizado. Nos dias da esposa de João, é os dias de comer o que foi revelado. Já foi revelado, estamos comendo nesse dia. Este é o nosso dia. Não é para o incrédulo. Ô incrédulo, por favor, isso não é para você. Deus não discute, nem tampouco seus filhos. Irmãos, quando vocês encontrarem pessoas discutindo, simplesmente as ignore. Você fala uma vez com a pessoa porque é uma chance que a pessoa tem sem saber. Você fala uma vez com ela, com um espírito brando, mostrando para ela a revelação do dia da profecia que você vive. Você mostra aquilo revelado para ela. Mostrou, combateu, não fale mais nada. Não revide, ignore. Ou faça aquilo, como é que chama? Você não quer mais aquela pessoa. Exclui. Ignore, exclui. Não, Deus não discute, nem tampouco seus filhos. Sétimo selo 170, isso é Deus. Quando o irmão Branham falou isso para nós, era Deus dizendo: Deus não discute, nem tampouco seus filhos. Deus crê. Se Deus está em você, Ele crê em Atos 2,38. Se Deus está em você, Ele crê no novo nome que Ele sabe que é dele. Porque as pessoas não creem? Porque Deus não está nelas. A igreja está nelas. As doutrinas estão nelas. Mas Deus não está. Mas se Deus está em você, você vai fazer como a samaritana: vejo que és profeta. Mas olha bem que tipo de caráter tinha a samaritana. Desprovida de caráter. Uma mulher
que não podia deixar os meninos brincar com o menino dela. Uma mulher que não era fácil deixar o marido das outras conversar com ela, porque elas mesmas podiam dizer, ó, aquela ali, ó, já desposou de 5 maridos, e com o 6º que ela vive, diz o mestre, não é seu marido. Isso quer dizer, é marido de outro. Não é o seu marido. Ela diz, vejo que tu és profeta. Agora, eu creio no que tu estás pregando. Nossos pais disseram que era num monte. Os judeus dizem que é em Jerusalém. E aonde é o lugar de adoração? É agora. Este é o lugar. Ele diz assim, para me encerrar, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Pensa bem, ele era Deus e mostrou que ele veio dos judeus, que a salvação vem dos judeus, e ele era Deus. Mas ele veio num corpo que parecia um judeu. Assim como Deus veio agora entre os gentios, ele veio num corpo que parece gentio. Ele não veio em corpo de judeu agora. Mas a hora vem, e agora é. Você tem que entender o dia, aquele dia da profecia. Naqueles dias. Esses dias se tornam os anos, muito poucos. Os dias da profecia do 7º anjo foi 63 a 65. Foi aqueles dias, 3 anos. Os dias do ministério de Jesus Cristo, 3 anos e meio. Foi os dias do seu ministério. Se você for olhar a última etapa dele, no finalzinho do ministério, que ele estava dando a última etapa, e que logo ele tinha que ir pregar aos espíritos em prisão, que ele foi e pregou aqueles espíritos em prisão. Deus não discute, nem tampouco seus filhos. Seus filhos conhecem antes da profecia, nos dias da profecia e até depois da profecia. Nós agora não temos que conhecer depois, muito depois da profecia, porque aí vem Moisés e Elias, aí vem grande tribulação. Mas você conhece o que vai acontecer depois disto. Você já sabe. Você não é ignorante. Você sabe que termina agora a era da noiva, Apocalipse 10, 8 a 11, terminou, entra a era dos judeus. Então você já sabe, são profecias para os judeus. Está terminando o nosso tempo. O povo precisa emolecer o coração e ver, tem terminado o tempo. O tempo dos gentios tem acabado. Você tem que tomar a última mensagem. Depois desta mensagem da noiva, não tem mais mensagem. Depois é só para os judeus, não tem mais salvação. Você quer ser salva ainda? Nos dias que a noiva está pregando, que João, ministério, está pregando, nesses dias você pode ser salvo, você pode crer, entrar na arca, como nos dias de Noé, que a sua família entrou. Mas depois que passar esses dias, ninguém mais entra, a porta é fechada. Você sabe para quem está aberta a porta? Só para a noiva. É para quem é eleito, aquele que crê. Deus não está preocupado com quem discute. Deus quer ver aqueles que crê. Abre o coração e crê na palavra. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de podermos viver nesses dias e ver o que está acontecendo de uma forma tão singela, Senhor. Os dias da profecia que estamos vivendo é simples. O mundo não vê, mas nós estamos aqui como a samaritana. Vejo que és profeta. Vejo, porque ninguém pode dizer o que são os trovões, senão um profeta. Ninguém pode dizer o que é o novo nome, senão um profeta.
Ninguém pode dizer o que é o sétimo selo, senão um profeta. Por isso, Senhor, se o profeta diz, a noiva é profeta, ela tem o assim diz o Senhor. João é esta noiva. A mensagem é pregada através de um homem, de um varão, não de uma mulher, mas de um varão, a noiva representada em João. Ele representa a noiva para pregar estas coisas, estas verdades e mostrar o sétimo selo revelado, sétimo trovão, 7 trovões, BRAMHAM, 7 trovões. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Você sabe qual é o novo nome que Jesus ganhou depois que venceu, e que ele tem HM, e isso faz parte do nome de Deus. Você sabe que foi revelado, mas só será dado para quem vencer. E quem vence tem nome mudado, só quem tem ganhado é quem vai saber. Jesus é Brana, Jesus é Brana, é o novo nome que ele tem. Jesus é Brana, nós somos Brana. Jesus é Brana, eu sou também. Esse nome está dentro das eras e é para agora, não é para depois. E foi o William Brana que disse, no primeiro selo foi que ele falou. Jesus Cristo já tinha ganhado o nosso amado quando ele partiu. E Jesus agora é Brana, foi o esse nome que ele subiu. Jesus é Brana.